Muito bom dia, né? Estamos de dia ainda, muito bom dia para vocês. Eu queria agradecer aqui o convite da Belas Artes, o convite do Pedro, obrigado Cris, obrigado pessoal. Meu nome é Leonardo Brant, eu sou documentarista e a gente acabou de lançar um e-book que chama Branded Doc, que é um e-book voltado para a relação entre marcas e documentário, né? Que é sempre algo difícil de lidar. Eu sempre tive dificuldade embora eu tenha feito nos últimos anos muitos documentários para marcas, eu vou mostrar alguns exemplos aqui do que a gente fez, é sempre uma relação conflituosa, porque é isso que a Giana falou, né? A marca está sempre querendo criar um universo ficcional que se adapte, se adeque àquilo que ela atribui como valor, e essa atribuição de valor ela tem interesses por trás, interesses que são, na maioria das vezes, legítimos, mas são interesses privados e interesses muito direcionados para uma exploração de mercado e tal. E, muitas vezes, esse controle do universo ficcional, do universo cultural simbólico, ele se faz muito presente. E quando na verdade, a gente acredita que esse tipo de comunicação ela já está muito ultrapassada, porque as pessoas não caem mais, né? Quando você assiste um documentário, um falso documentário, em que o cenário, a roupinha, os objetos de cena são todos laranjinha, você sabe que aquilo é uma propaganda disfarçada de documentário. Aquilo não é documentário, não estamos falando de vida real, né? Porque o laranjinha é a cor do banco que está fazendo aquele pseudo-documentário, né? E a gente acredita no poder da verdade mesmo, daquilo que acontece na vida real, no nosso dia a dia e no poder transformador da verdade, né? E hoje, se as marcas estão propondo relações e estão tentando dialogar de fato com a vida real, eu acho que elas ganham muito poder, né? Então esse e-book ele fala um pouquinho. Como é que eu faço aqui? Tchuc. Aê! Para marcas de verdade, né? A gente faz uma introdução aqui, falando um pouco de como que as marcas nos últimos anos tentaram controlar esse mundo ficcional que ela cria, né? Em torno da marca, e como a nossa vida. Acho que tem uma frase do grande diretor de teatro, que é o Peter Brook, que ele fala o seguinte: quando a vida é ficção, o teatro tem que ser verdade. Então, o que acontece com a nossa vida hoje é que a gente vive uma ficção muito forte, né? A gente entra no mundo do Facebook, a gente entra no mundo do LinkedIn, a gente se transforma, no mesmo momento a gente se transforma num profissional hiperqualificado, com vários skills, bababá. Isso já cria um mundo ficcional para a gente, né? A gente começa a acreditar que a gente é aquilo que a gente coloca no currículo do LinkedIn, a gente começa a viver aquele ambiente, né, que hoje em dia está muito sufocante, né? Está muito conflituoso esse mundo do Facebook, dos grupos de WhatsApp, né? Está bélico, por conta dessa coisa da polarização das eleições. Então a gente começa a viver esses ambientes ficcionais, né? Então a nossa vida está cada vez mais pautada e inserida dentro de campos ficcionais. E aí o documentário ele surge como uma maneira, e não é à toa que o documentário está se transformando numa linguagem que a curva do documentário, né, não sei se isso se confirma na vida de vocês, por exemplo, né? Vocês assistem hoje muito mais documentário do que assistiam antes, né? Como vocês confirmam isso? Né? Isso porque Netflix, os VODs dão muito acesso, e também plataformas de vídeo online e tal. Isso nos dá
uma capacidade maior de dialogar e de entender as outras realidades, né? Então, aqui a gente tenta recuperar um pouco a história do cinema, né? Porque o cinema começou como documentário. A máquina de fazer cinema, que é o cinematógrafo, ele era uma máquina de observar a vida humana, de observar culturas. Assim como o microscópio analisava a vida dos micro-organismos, o telescópio a vida das estrelas, o cinematógrafo era uma máquina de documentar culturas, de documentar vidas humanas. Então você, sei lá, o Malinowski ia lá nas ilhas do Pacífico Sul relatar toda a história da sexualidade dos aborígenes daquela região e trazia com relatos escritos, e as pessoas não conseguiam entender como aquilo se transformava, como que aquilo se configurava como cultura. O cinematógrafo, ele era um instrumento para a gente documentar esses processos. Então ele começou como um documentário. O primeiro filme exibido na história da humanidade é a chegada na estação de trem e a saída da fábrica dos irmãos Lumière, que são situações reais. E foi assim até que surgiu um outro francês chamado Georges Méliès, que começou a ficcionar, a criar realidades. Ele era um ilusionista, um mágico, que começou a criar universos e a partir daí transformou o cinema para sempre e se transformou nessa coisa que a gente já sabe, nessa grande indústria de vender ilusões e de criar ilusões para a nossa própria vida real, né? Quando a gente começa... e aí vocês sabem o quanto os Estados Unidos, como país, como nação, utiliza-se do cinema para poder pautar soluções para o nosso dia a dia, né? A guerra é uma solução para os nossos conflitos, a gente está sempre com medo de ser invadido por um extraterrestre, a gente sempre resolve as questões na base da competição, a gente sempre tem uma mulher que vira um objeto sexual e que a gente acaba transformando a nossa vida, ela acaba dando sentido à nossa competição, tudo que a gente faz para poder conquistar aquele pedaço de carne que é a mulher, e hoje isso está se transformando cada vez mais porque as mulheres estão assumindo o protagonismo, enfim, a gente tem aí um processo de quebra muito forte, inclusive no cinema de ficção, cada vez mais buscando realismo. Não é isso que vocês buscam hoje no cinema? Se você vai assistir um filme, por mais ficção científica que ele seja, se você tem uma linguagem, um jeito de filmar muito realista, com uma interpretação cada vez mais realista, uma câmera cada vez mais solta que te coloca dentro da cena, aquilo te dá uma sensação de verdade. Então isso é uma tendência do cinema como um todo, e eu acho que o documentário ele surge como uma ferramenta incrível para poder transportar a gente para o real, já que a nossa vida está cada vez mais ficcional, né? Então, aqui a ideia é falar um pouco disso, né? E aí a ideia aqui é dar 10 diferentes maneiras de se relacionar, de turbinar marcas com o documentário, né? 10 maneiras diferentes de trabalhar o documentário na relação com a marca. Aqui eu trago alguns exemplos. Isso é um projeto que a gente fez que chama Comer o Quê? É um projeto de alimentação saudável que a gente fez para a marca Alelo. A gente teve total liberdade de criar e desenvolver esse filme, é quase que um filme autoral. Eu posso colocar no meu portfólio como um filme autoral, mas ao mesmo tempo ele foi um filme encomendado por uma marca que me deu total liberdade, inclusive me deu a propriedade intelectual do filme. Falou, não, esse filme é seu, é para você desenvolver de acordo com algumas premissas que a gente quer, que é difundir a alimentação saudável, a preocupação com a alimentação. E aí eu fiz um filme totalmente voltado para os aspectos culturais da alimentação. Esse filme ele foi para
ficou em cartaz na GNT, passou na GNT, no gnt.doc, em vários canais da Globosat. Agora eu acabei de fechar um contrato com a O2 Play para fazer distribuição em video on demand e tal. Então é um filme que, se fosse um filme de marca, ele jamais teria alcançado um filme de marca tradicional, né? Se fosse falando bem, se eu tivesse filmado uma cena ensaiada da pessoa usando o cartão Alelo para comprar uma coisa no supermercado ou pagar uma refeição, se tivesse esse tipo de compromisso na hora de fazer o filme, ele perderia a força que ele tem como documentário e a força que ele tem como conteúdo. Então a nossa defesa é um pouco essa, de poder falar dos assuntos e falar do conteúdo, criar tensões, criar curvas dramáticas que nos aproximem da vida real e que não que nos tirem da vida real e nos coloquem dentro de um universo controlado. Então essa é a ideia. Então a gente aqui a gente está falando de documentário pesquisa, que é uma metodologia que a gente criou fazendo um filme colaborativo, que é um filme que eu fiz em 2011 sobre a indústria do audiovisual, que chama Ctrl+V. Então a gente criou um método de desenvolver pesquisa com um documentário. Então a ideia é, se você, como marca, deseja aprofundar e dialogar melhor com o público e conhecer tendências, conhecer a fundo comportamentos. É claro que eu não estou falando de pesquisa de mercado, estou falando de pesquisas qualitativas, pesquisas de opinião. É muito possível você fazer com o instrumento do documentário, né? E isso pode, inclusive, se transformar em produto, né? Que é o caso aqui desse produto que a gente fez, que é esse filme Ctrl+V. Então, a gente perde muito fácil o fio da meada da história. E a memória empresarial é um jeito muito interessante de você rever valores e de traduzir tudo aquilo que a Jana estava falando em termos de propósito. Quer dizer, você consegue, ao traçar essa linha histórica de uma empresa ou de um patriarca de uma empresa, você consegue recuperar todos esses ideais que fizeram essa marca se desenvolver. Então a gente acredita muito nessa ferramenta e acredita muito nessa história oral, coletiva em torno da marca. Não é só o dono contando como é que ele foi, como é que ele empreendeu, como é que ele fez, mas entender que um ambiente empresarial é feito por várias pessoas, funcionários, comunidade, e a gente resgatar um pouco dessa história, você dá um poder de fogo muito grande para essa empresa se colocar diante dos consumidores e da sociedade de maneira geral, né? Aqui a gente tem uma experiência muito grande de fazer webséries, usar os meios digitais para encontrar personagens, situações, temas que sejam caros e que sejam relevantes para a marca, né? Causas, por exemplo, né? Você pega, a gente está falando aqui, estava dando um exemplo da Alelo, que a gente fez um trabalho voltado, era uma causa, a coisa da alimentação saudável é uma causa para a Alelo. A gente fez uma websérie para o Santander sobre empreendedores criativos. Isso daí era uma bandeira, uma causa que o Santander começou a defender, de compreender que o próximo movimento da economia é o da indústria criativa e tentar entender o que tem por trás desses empreendedores. E a gente foi atrás de vários empreendedores, contou as histórias deles, a visão deles de negócios, o que eles esperam da relação com uma instituição financeira, por exemplo, né? Entre outros casos que a gente tem aí filmado, né? Causas, né? A gente já falou, as causas, uma das maneiras da gente gerar impacto sobre causas é utilizando o documentário, né? Aqui é um filme que a gente fez para o CPFL Energia, Instituto CPFL, sobre a infância. Cocriação, a gente tem uma
uma proposta para trabalhar com a empresa que a partir de uma rede de documentaristas que a gente acabou fazendo durante, isso principalmente com a plataforma DocMakers. Eu acho que o Carlos está aqui. O Carlos não queria falar, mas a gente fica enfiando ele na jogada aí para, né? Mas eu acho que pode falar um pouquinho dessa plataforma DocMakers, que é uma comunidade de documentaristas. A nossa ideia é fazer chamadas criativas para marcas que tenham temas relevantes e que a gente procure co-criar junto a essa comunidade de documentaristas histórias relacionadas a esses temas e a essas propostas empresariais e propostas de marca. Treinamento, a gente está desenvolvendo agora um projeto bem interessante de treinamento. A gente foi chamado pelo Instituto Alana e Ministério da Saúde para fazer uma videoaula sobre marcos do desenvolvimento infantil. A gente propôs para eles de transformar isso, é uma parceria do Instituto Alana, do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e Ministério da Saúde. A gente fez uma proposta para eles de fazer um documentário, utilizar essa linguagem do documentário para contar um pouco a saga, a história de um agente de saúde na batalha de acompanhar o desenvolvimento de crianças. E o resultado ficou muito interessante porque saiu dessa coisa da videoaula chatinha que fala, agora você faz isso, agora você faz aquilo, e mostra o atendimento na vida real, como é que ele acontece, quais são os desafios do agente de saúde, e isso gera mais empatia e gera mais capacidade de comunicação, né? Plataformas de conteúdo, né? Essas plataformas de conteúdo são, em vez de a gente simplesmente desenvolver um conteúdo, é pensar em todo um universo simbólico, cultural e de conteúdo que tem em torno daquele tema. Por exemplo, no caso do Empreendedores Criativos, que a gente estava falando, não foi só criar um documentário, foi criar uma plataforma em que a gente pudesse dialogar, reconhecer esse campo de trabalho, dialogar e produzir conteúdos e travar uma interação com esse público que estava bem definido de princípio, né? Isso aqui é um filme que a gente fez, um filme de abertura para o Congresso do GIF. A gente pegou o tema do Congresso e foi lá para a Praça da Sé, lá para 25 de março, para poder colocar a ideia que se fazia do temário, que era democracia, 30 anos de Constituição, colocar isso na vida real, né? E a gente fez um filme de abertura com essa linguagem muito crua, né? Muito da realidade. E eventos, né? A gente tem um serviço, um produto que a gente criou, que utilizar o próprio desenrolar do evento, as próprias pessoas, o próprio público que participa do evento, ajudá-los a fazer documentário sobre os temas do próprio evento. Então, aqui no Fórum do Amanhã, a gente fez uma oficina com pessoas lá da cidade de Tiradentes, onde acontece o fórum, uma oficina de criação de documentários, e pautamos o evento com esses oficineiros que fizeram uma série de 10 documentários, né? 15 documentários, mini documentários, com o tema do fórum. Então, são exemplos de como a gente pode trabalhar eventos. Aí a gente tem outros casos desses também. Projetos incentivados, né? Aquele exemplo que eu dei da Alelo, do Comer o Quê, é um exemplo desses. Quer dizer, você pode desenvolver um projeto sob medida para a empresa, e a gente também tem alguns projetos de carteira que a gente já trabalha. Esse daqui é um projeto... esse aqui é um projeto sobre amamentação, que é o de peito aberto. Esse aqui são histórias de reciclagem, de designers e artistas que usam material reciclável para criar. E esse aqui é um filme sobre a metrópole do futuro. Ele é todo baseado, a gente se utiliza da Avenida Paulista como cenário para discutir a metrópole, o lugar onde a gente vai aglomerar gente que vai conviver junto, né? E por último, o Doc It Yourself, que é
São oficinas que a gente desenvolve dentro da empresa, que são maneiras da gente estimular a criatividade dentro do ambiente empresarial, estimulando pessoas, funcionários, colaboradores a desenvolverem documentários dentro desse ambiente. É uma maneira das pessoas se manifestarem, porque muitas vezes o sistema empresarial é um sistema opressor, as pessoas têm dificuldade de falar, têm dificuldade de ouvir, têm dificuldade de criar lá dentro. Então a gente utiliza oficinas de documentários para poder promover diálogos com os diversos públicos. Então a ideia do e-book é mais ou menos essa. Isso aqui foi um doc que a gente fez sobre um fundo para a Kellogg Foundation, que é um fundo que eles criaram para financiar lideranças, mulheres negras, novas lideranças de mulheres negras, isso depois do assassinato da Marielle, né? E é isso. Aqui sou eu. Se vocês quiserem baixar esse e-book para ler a íntegra, tem esse site aqui, ó, que é leonardobrant.com/brandeddoc. Você vai lá, preenche um formulário e a gente manda o e-book para vocês, tá bom? Então, acho que é isso. Aqui é um pouquinho dos clientes que a gente já atendeu, das marcas que a gente já trabalhou. E é isso aí, tá bom? Obrigado. Daqui a pouco a gente fala mais.